Salmos capítulo 101. Modelo do governante ideal. Quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor a Ti, ó Senhor. Quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim os perversos de coração. Não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros às ocultas, eu o farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Salmos capítulo 102. Arrependimento e esperança. Ó Senhor, ouve a minha oração. Chegue a Ti o meu pedido de socorro. Não escondas de mim a Tua face no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos, responde ao meu clamor com urgência, pois os meus dias esvaíram-se como fumaça, os ossos ardem como braseiro, meu coração está ressequido como erva cortada, até me esqueço de comer meu pão. Meus gemidos são tão veementes que os meus músculos aderem aos ossos. Sou como a gralha da estepe, como a coruja das ruínas. Fico insone, tornei-me qual pássaro solitário no telhado. Todo dia os meus inimigos me ultrajam, furiosos contra mim praguejam, pois alimento-me de cinza, como se fosse pão, e lágrimas misturo a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, tu me ergueste e me arrojaste ao chão. Os meus dias são como a sombra que se alonga, estou secando como a erva. Mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre e serás lembrado de geração em geração. Tu te erguerás e terás misericórdia de Sião, porque já é tempo de teres piedade. Sim, o momento chegou, pois teus servos amam até as pedras de suas cidades destruídas e a poeira dos seus caminhos arruinados. As nações temerão o nome do Eterno, e todos os reis da terra, tua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e aparecer em sua glória. Quando se voltar para a oração dos espoliados e deixar de rejeitar sua prece. Que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor, declarando: O Senhor se debruçou do alto do seu santuário, lá nos céus, e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Para que em Sião se proclame o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem povos e reinos para servir ao Senhor. Ele reduziu minhas forças em pleno caminho, abreviou os meus dias. Meu Deus, disse eu, não me arrebates na metade dos meus dias, tu cujos anos duram por gerações. Outrora fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como a roupa, os trocarás e serão abandonados. Tu, porém, és o que és, e os teus anos não têm fim. Os filhos dos teus servos se estabelecerão, e os seus descendentes se manterão diante de ti. Salmos capítulo 103. Hino à suprema graça de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito, em favor de todos os oprimidos.
Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos dos seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Salmos 104. Hino de Deus, o Criador. Bendize, ó minha alma, ao Eterno. Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso. Estás vestido de majestade e magnificência. Vestido de esplendorosa luz, como num manto, ele estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Dos ventos faz seus mensageiros e de seus ministros labaredas de fogo. Criastes a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Como se estendesses sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos. As águas cobriam as montanhas. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir. Puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu mesmo lhe designaste. Estabelecestes um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. É ele quem faz jorrar as fontes nos vales. Elas correm por entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. É ele quem, dos seus altos patamares, rega as montanhas e a terra se sacia do fruto das suas obras. Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento. O vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. As árvores do Senhor saciam-se e os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais os pássaros fazem seu ninho e cujos cimos a cegonha tem pousada. As altas montanhas pertencem às cabras montesas. Os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece seu ocaso. Quando desdobras as trevas, faz-se noite, na qual rondam as feras da selva. Os leões rugem por alguma presa, buscando de Deus seu alimento. Mas ao nascer do sol, recolhem-se e vão se deitar nos covis. O homem sai para seu trabalho, para o seu labor até o pôr do sol. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. Eis o mar, vasto e profundo. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, minúsculos e enormes.
Por eles singram os navios e também o Leviatã que criaste para com ele se divertir. Todos esperam em ti que lhes dê alimento nos devido tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a mão e eles se fartam de bens. Escondes a tua face e eles se perturbam. Se retiras o seu alento, perecem e voltam a seu pó. Quando envias o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em suas realizações maravilhosas. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca as montanhas e elas fumegam. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor. Entoarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que as minhas meditações se lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmos 105. As obras de Deus por Israel. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos em seu santo nome. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e o seu poder. Buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da sua boca, vós descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações, aquela que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de tua herança. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo, não deixou ninguém oprimi-los. Castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões, e o seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição, e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. O rei mandou soltá-lo. O governante maior dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Entrou então Israel no Egito, e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. E Deus fez multiplicar seu povo, tornando-o muito mais poderoso que os seus inimigos. A estes mudou-lhe o coração para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com perfídia. O Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e seus maravilhosos feitos na terra de Cã. Mandou trevas e fez-se escuridão, e não puderam contestar sua palavra. Converteu a água em sangue e fez morrer os peixes. Seu país fervilhou de rãs até nos aposentos de seus reis. Ele ordenou e vieram insetos, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, deu-lhes granizo e raios flamejantes sobre sua nação. Arrasou-lhes os vinhedos e as figueiras e destruiu as árvores de toda a sua terra. Outra vez ele ordenou e vieram nuvens de gafanhotos, incontáveis enxames de larvas, que devoraram toda a vegetação e os frutos daquela terra. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. O Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse trôpego. Todo o Egito muito se alegrou com a saída de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus.
Então ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra como um toldo e um clarão de fogo para iluminar a noite. Pediram e ele mandou codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas puras que correram qual torrente pelo deserto. Porquanto estava lembrado de sua palavra sagrada e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Concedeu-lhes as terras dos pagãos e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Salmos 106. A ingratidão do povo de Deus. Aleluia. Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência para com teu povo. Vem em meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos. Alegrar-me com a felicidade de teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Nossos pais, no Egito, não deram a devida atenção a teus sinais milagrosos. Esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este secou. Permitiu-lhes andar pelas profundezas como um deserto. Salvou-os da mão daquele que os odiava. Resgatou-os das garras do inimigo. As águas cobriram seus adversários, sem que um só deles restasse. Então creram em suas promessas, e a ele entoaram cânticos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. No acampamento, eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, uma chama tornou os ímpios em brasa. Em Horebe construíram um bezerro, adoraram uma estátua feita de metal. Trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera portentos no Egito, maravilhas na terra de Cã e realizações magníficas junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los. Porém, Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que a sua ira os consumisse a todos. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de abater no deserto, e prostraria todos os seus descendentes entre as nações, e os dispersaria por outras terras longínquas. Aderiram ao culto de Baal-peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Assim, com seus atos, o provocaram a ira e irrompeu entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos, como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames.
prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso se inflamou a ira do Senhor contra seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou-os nas mãos dos pagãos, e seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e os humilharam com seu poder. Ainda assim, ele os libertou muitas vezes, embora prosseguissem em seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu seu clamor. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu intenso amor leal. Fez que obtivessem clemência de todos os que os haviam deportado. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer o teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo clame Amém. Aleluia. Quinto livro, Salmos, capítulo 107. Deus salva de todas as aflições. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que o digam os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Passavam fome e sede, e a vida se lhes esvaía. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fê-los tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Pois ele desdendou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Por isso ele os humilhou por meio de trabalhos pesados. Sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas e rompeu seus grilhões. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos, porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa de suas iniquidades. Todo alimento lhe provocava náuseas e já tocavam os portais da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas aflições. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los da sua extinção. Renderam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e com cânticos jubilosos proclamem suas obras. Os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, esses viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. À sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas. Subiam até o céu, desciam aos abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio, e emudeceram as temíveis ondas. Alegraram-se porque elas amainaram, e ele os conduziu ao porto ansiado. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da malignidade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais. Fez ali habitar os esfomeados que fundaram uma cidade habitável. Semearam campos, plantaram vinhas e colheram os frutos de grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não permite que os seus rebanhos diminuam.
Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre nobres e ricos incrédulos e os faz vagar num deserto sem caminhos. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados, aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos observam tudo isso e se alegram, mas todos os ímpios são emudecidos. Reflitam sobre isso os sábios e considerem o amor leal do Senhor. Salmos capítulo 108. Deus dá vitória a seus filhos. Ó Deus, meu coração está firmado em ti. Por isso cantarei e louvarei ao Senhor. Ó glória minha! Harpa e cítara, despertai, quero acordar a aurora. Ó Eterno, eu te darei graças entre os povos e entre as nações, entoarei teus louvores, pois teu amor leal é maior que os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Eterno, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com teu braço forte e responde às nossas orações, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Em sua santidade, Deus declarou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom atiro a minha sandália. Contra a Filistéia lanço meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom, se não fores tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Tu, ó Eterno, que já não sais com nossas tropas? Vem em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas, e Ele esmagará os nossos inimigos. Salmos capítulo 109. Prece contra os caluniadores. Ó Deus, a quem adoro, não fiques indiferente, porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim e espalham calúnias a meu respeito. Cercam-me com discursos de ódio e combate-me sem motivo. Acusam-me em paga de minha amizade. Eu, contudo, dedico-me a orar por eles. O bem retribui-me com o mal e minha amizade com o ódio. Sentenciam eles, suscita a seu lado o maligno acusador Satanás, que se põe à sua direita. Citado em juízo, seja declarado culpado e fique sem efeito sua apelação. Sejam abreviados seus dias e um outro assuma seu cargo. Fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes seus filhos a mendigar, a esmolar longe de suas casas em ruína. De tudo que é seu apodere-se o credor, e estranhos roubem seus ganhos. Não mais lhe mostrem benevolência, e ninguém se compadeça de seus órfãos. Sua posteridade seja completamente aniquilada, e na geração seguinte extinga-se seu nome. Seja lembrada ao Senhor a culpa de seus pais, e o pecado de sua mãe não se apague. Esteja continuamente presentes ante o Eterno, a fim de que risque da terra sua memória, visto que nunca pensou em agir com misericórdia, mas perseguiu o fragilizado e o pobre, o aflito de coração, para lhe desferir um golpe mortal. A maldição que ele tanto amou veio sobre ele. A bênção a ele não deu preferência, dele se afastou. Revestido de maldição, como de seu manto, ela penetrou como água em suas entranhas e como óleo em seus ossos. Envolva-o com uma veste mortuária e aperte-o sempre como um cinto que continuamente se cinge. Será essa retribuição do Senhor aos meus acusadores e aos que me falam contra mim todo mal. Mas tu, ó Eterno, meu Deus, atua em meu favor pela honra do teu nome, pois teu amor leal é sublime. Livra-me. Sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está abatido. Extingo-me como a sombra que declina. Sou afugentado como um simples gafanhoto. Os joelhos tremem de tanto que jejuo, e o corpo definha de fraqueza. Tornei-me para os meus difamadores objeto de zombaria. Assim que me veem, maneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo teu amor misericordioso.
Que eles reconheçam que foi a tua boa mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Que eles sigam amaldiçoando, contanto que tu me abençoes. Os que se insurgem sejam confundidos, enquanto teu servo seja contemplado com alegrias. Cubram-se de ignomínia os que me acusam, emaranham-se no próprio vexame como no manto. Proclamarei com a minha boca muitas graças ao Senhor e o louvarei no meio da multidão, pois ele se põe à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o caluniam. Salmos, capítulo 110. O reino sacerdotal do Messias. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faça um objeto de descanso para os teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da tua ira. Julgará nações, amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro, em seu árduo caminho, e a sua cabeça estará sempre erguida.